Olá, esse é o Informe Blumenau Entrevista, que hoje conversa com ainda presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos da Rosa, ele que é do Democratas e que deixa a presidência a partir de 2019. Presidente, obrigado aí pela deferência por atender o Informe Blumenau Entrevista. Que isso, um prazer poder comunicar contigo e com todos os teus seguidores. Vamos lá, vamos fazer um balanço desses 2 anos aqui de mandato, 2 anos como vereador, um balanço bastante positivo. Acho que talvez uma das questões mais emblemáticas que não tem relação direta com a Câmara é que o senhor assumiu 2 vezes a prefeitura nesse período aí, uma situação recorde, digamos assim. Eu acho que na vida do parlamentar, daquele que chega a ocupar a mesa diretora, eu tive o privilégio, até escrevesses nesses dias que eu poderia emplacar 3. Mas já tinha emplacado 3, é verdade, eu fiquei sabendo depois. Eu fui primeiro secretário, vice-presidente e presidente. E ocupar também o cargo lá como prefeito em exercício também é importante, né? Porque isso denota uma confiança do prefeito na gestão ou no mandato do vereador. Então isso foi muito importante para mim também, sim, essa situação. Como é que foi a experiência? Sentiu à vontade ou não? No primeiro ano, com o Napoleão Bernardes, quando ele deixou a prefeitura e eu pude assumir, foi um período mais tranquilo, né? A caneta ficou cheia, né? Eu fiz algumas assinaturas de ordens de serviços, pude também receber, essa é uma parte bacana também, de estar lá como prefeito em exercício, receber a comunidade, as pessoas. E não funciona assim, viu, Alexandre? Mas as pessoas acreditam que por estar lá na prefeitura, em uma semana ou em 10 dias, dá para sair do rumo em que o prefeito deixou ou está conduzindo a cidade. Não é dessa forma. Eu não posso traçar uma nova linha, eu não posso mudar, por exemplo, o secretariado. Está sendo conduzido de uma forma, determinar que seja feito de outra forma. A gente apenas conduz da forma em que a cidade, ou na direção em que a cidade e que o governo determinou. Mas é importante. E no segundo momento, né, com o Mário Hildebrand, foi um período mais turbulento, né, vi de projetos complicados, o próprio transporte coletivo, público coletivo, os ônibus, enfim, greve, um princípio de greve. Então, turbulência, mas serviu como experiência. Eu acho que tem que estar preparado para os desafios, tem que saber administrar conflitos, governar, gerir qualquer entidade que seja. Quando está tudo muito bem, 1000 maravilhas, é muito fácil, né? Eu acho que tem que ter esse desafio também no momento de dificuldade. Antes de entrar no balanço propriamente dito, eu vou deixa. O senhor ficou incomodado com alguns projetos dessa última fase? Por exemplo, na sessão extraordinária da última sexta-feira, o senhor lembrou para os parlamentares, fez questão de usar a tribuna, dizendo que o senhor só estava fazendo alguns atos formais. Por exemplo, com relação àquele projeto que convalidava recursos para serem destinados à Cruz Azul. Também teve o polêmico projeto aí da retirada do FGTS e dos ACTs. Ele deixou incomodado essa situação? Alexandre, não é fácil lidar com questões polêmicas, não é fácil. Então aqui no parlamento é o ambiente do debate, da discussão. Muito embora eu não estivesse aqui no momento em que passou o projeto que modificou a forma de contratação dos ACTs, mas a gente acompanhou, né, o que estava acontecendo, os debates. Quando você se refere, daí eu já estava aqui como vereador do debate do projeto, ao qual eu fiz referência, que eu estava tinha apenas como ato de ofício encaminhado para a prefeitura, para a Câmara. Isso deixa bem claro assim, o que eu estou explicando aqui, né? Que a gente não começou esse projeto, Entendi. Não fui eu que startei o projeto. O que ocorreu? O prefeito municipal ele tinha feito algumas deliberações, algumas entidades, ele fez algumas concessões e depois veio para a Câmara para convalidar isso, né? E aí alguns vereadores ficaram ali bochichando, né, cochichando e falando, o que o prefeito Marcos encaminhou, por que ele encaminhou, por que ele convalidou. Então eu simplesmente expliquei que é um ato de ofício, né, do prefeito. Estava lá o projeto, a procuradoria, o comitê gestor, né, e eu estava como prefeito em exercício naquele momento, então eu tinha que mandar. Ou eu poderia dizer o seguinte, não, há alguma suspeita de ter alguma irregularidade, então eu vou travar aqui, eu não vou encaminhar, vou esperar o prefeito voltar para que ele possa... Ou seja, isso que eu falei no início, administrar conflito não é muito fácil, mas
Tive que fazer um esclarecimento até por conta dos vereadores que estavam cochichando e falando, por que o Marcos encaminhou para cá? Ora, estava lá, a procuradoria encaminhou para pegar minha assinatura e eu mandei para cá. Entendi. Bom, antes de fazer o balanço do vereador, o balanço do presidente da casa. O senhor estava comemorando aí a maior economia, o senhor chegou, a divulgação oficial falava em 8 milhões, ontem o senhor me falou que talvez esse valor possa ser um pouquinho maior. Nos explica sobre isso, e isso na verdade é dinheiro que o Executivo manda para cá com relação ao duodécimo e que a Câmara devolve. Explica para nós e para quem está nos acompanhando como é que funciona isso e como é que o senhor conseguiu atingir essa marca. Alexandre, primeiro destacar o seguinte, em 2017 nós fizemos uma economia 35% maior do que a gestão anterior. 35%. E não sei se você sabe, a partir daí nós começamos a criar essa discussão com a comunidade, com a sociedade de modo geral. Nós ampliamos e modificamos o portal de transparência, nós demos condições para a população participar de forma efetiva de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal. A partir daí, eu não sei se você concorda comigo, não precisa concordar também. Não, o senhor é entrevistado. A partir daí começou-se uma discussão, ou seja, a gente estava cumprindo o dever de casa. Levantei, essa questão da economia, de fazer melhor em 2017 e em 2018. A partir daí, algumas pessoas começaram ao invés de dizerem, que legal, vamos continuar, foi bacana a economia, tem que melhorar, tem que cortar mais ainda. Bacana, eu concordo com isso. Agora, não sei se tu acompanhaste, algumas entidades, por exemplo, onde eles estavam, Alexandre? Onde eles estavam quando a Câmara dobrou de tamanho? Onde eles estavam quando a Câmara veio para cá? Agora nós estamos de forma planejada, com o fundo criado para a construção da nova sede. Ou seja, no momento em que a gente está fazendo as coisas da forma correta, aí as críticas aumentaram. Por parte, por algumas pessoas, infelizmente, a gente sabe que tem um cunho político também muito grande envolvido nisso, mas o fato é que em 2017 nós fizemos a maior economia da história. E como se deu isso, Alexandre? Fizemos uma reunião com a mesa diretora lá em 2017 e dissemos o seguinte, a gente vai cortar 50% de verba de gabinete. Foram 10, 20, 50%. Cada gabinete tinha direito a R$3 mil de verba de gabinete. Não é dinheiro, em espécie que o vereador recebe, mas para gastar com telefone fixo, com cópias, com material de expediente, enfim. Eu achei que era muito dinheiro, 3 mil. Falei, vamos cortar pela metade. Fizemos revisão em todo o contrato. Eu, como presidente da Câmara, abri mão do meu carro, que era um carro ainda melhor do que os dos outros. Os outros eram carros 1000, motor 1000, o meu era 1.6, devolvi para a locadora. Fiz um novo contrato de locação com carros que não fossem novos. Acho que eles tinham ali 5 anos de uso, que barateou um pouco mais. Ou seja, nós usamos os carros motor 1000 e carros bem básicos mesmo, que os vereadores que fazem uso do mesmo. Cortamos em várias áreas. Foi o que nos deu essa economia expressiva em 2017, mais de 7 milhões. E agora em 2018, eu até pensei que a gente não iria conseguir espremer um pouquinho mais, mas conseguimos, com a mesma receita, fazer uma economia de mais de 1 milhão a mais. A receita é a mesma de 2017? A mesma. É o mesmo dinheiro que a prefeitura mandou em 2017, foi o que mandou em 2018. Exatamente. Não, então isso é importante, porque daí mostra que tem... Claro. Aí fica aquela discussão. Por isso que eu entrei falando o seguinte, vamos fazer melhor? Claro que sim. A gente tem que buscar a perfeição na gestão pública. A questão da publicidade, isso que é importante, Alexandre. É um dos aspectos da administração pública, além da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então a publicidade é muito importante. E aí que nós entramos com essa modificação do portal de transparência. Porque antes o Alexandre Gonçalves ficava ligando para cá final do ano e perguntando quanto que o gabinete tal gastou, não era assim? Nós entramos com a transparência ativa, está tudo ali no portal. Sim, é verdade. Então, onde você acessa, você sabe aonde o veículo, placa tal está, quem está dirigindo, quanto ele está consumindo de combustível, quanto o gabinete... algumas pessoas dizem, vereador, mas você gastou R$800, eu tenho que pegar as contas ali para ver, eu estou hipoteticamente falando, R$500 de telefone fixo. Ora, nós temos 4 pontos de telefones aqui. Então, as pessoas ligam para cá ou mandam e-mail, às vezes não tem o WhatsApp... A gente tem que ligar para a pessoa, ou liga para o celular, isso tem custo, Alexandre? Sem dúvida. Então, ou seja,
cada vereador que gasta, ele tem que explicar para a população no que está gastando. Isso é muito importante porque aumenta, né, esse senso de responsabilidade e de compromisso com o erário público, porque tem que dar resposta para a sociedade. Há algum tempo atrás não era assim. Ninguém sabia quanto cada gabinete gastava. Isso incomoda algumas pessoas. Né? Alguns têm, o Marcos foi que tornou o que deu luz a essa discussão aí hoje com a sociedade. Porque hoje todo mundo sabe de tudo, mas tem que ser assim. Agente público, eles são remunerados com dinheiro de impostos. Isso, então a gente ajudou, nós contribuímos para dar mais visibilidade, mais transparência ao portal, né? O senhor já tem um valor certo que vai ser devolvido, e quanto foi para o fundo e quanto dinheiro já tem o fundo? Ontem eu conversei com o contador, que, diga-se de passagem, é um servidor de carreira, o mesmo contador que atuou na mesa anterior, ele continua aqui, Jason Pereguda, e ele me disse que vai passar de 8 milhões de economia. Então, não serão 8 milhões, cerca de 8 milhões e 500. Não dá para ele falar exatamente, porque tem que pagar algumas folhas ainda, tem algumas coisas para pagar e ele não consegue fazer esse balanço exato. Mas no final do ano todos vocês vão ficar sabendo, né? Então, nós vamos depositar 750 mil desses. Então, nós vamos devolver quase 8 milhões para a prefeitura. E o total de economia, cerca de 8 milhões e 500. E vai ficar agora o fundo com 3 milhões de reais no final do ano. Esses dinheiro, 8 milhões e meio, voltam para a prefeitura mais esses 750? Os 750, ele está num fundo específico. Tá, mas desse 8 milhões e 500, a gente tira 750 e põe no fundo. Tá, entendi. 750, do valor que vocês estão comemorando, 8 milhões e meio, isso. 750 vai para o fundo, fica com 3 milhões. Ok. Já é um valor expressivo, né, Alexandre? Sim, 3 milhões, eu acho que... É uma construção. Para encerrar rapidamente a questão do presidente. Certo. Alguma frustração com relação à não mudança da Câmara, ou não avanço? Como é que o senhor avalia? Eu vejo que nós avançamos. Sim. Por quê? Porque hoje todo mundo fala disso. Sim. Não é verdade? E nós conseguimos depositar 1 milhão e 500 no fundo específico. Infelizmente, nós temos um contrato com o dono desse prédio até 2024. Eu também não queria entrar numa questão litigiosa para baixar valor de contrato, muito embora eu tenha quase chegado a essa conclusão que seria necessário fazê-lo, porque eu acho que nós estamos pagando demais aqui, mais de 60 mil reais de aluguel é muita coisa. Fiz inclusive já alguma consulta que apontou que está ali por volta de 41 mil reais, então nós estamos pagando quase 20 mil reais a mais. O contrato foi feito muito alongado. A minha gestão é de 2 anos aqui. Como que eu faço um contrato para 12 anos? Né? Então, enfim, mas nós não conseguimos avançar, né, nesse diálogo, que nem era feito por mim, era feito pelo diretor-geral, eu apenas determinava que ele fizesse esse pedido, né, esse diálogo, dizendo, olha, nós queremos baixar o valor. Inclusive, Alexandre, isso me causou muita estranheza, até tu publicasses alguma coisa a respeito disso, mas o contrato, ele beneficia o proprietário do imóvel. E o poder público é prejudicado, porque lá tem uma cláusula que diz o seguinte, em 5 anos, querendo o locador, ele pode solicitar uma nova avaliação. Então, ele não solicitou uma nova avaliação, mas eu solicitei uma nova avaliação. E essa nova avaliação disse que não tem mais, que não deveria ser 60 mil, deveria ser, parece, 41 mil, sabe? Só que, como o contrato diz que é ele que pode, só através de uma questão litigiosa. Então, eu preferi, até o final do meu mandato, o diálogo. Espero que o dono desse imóvel ainda volte atrás e negocie, né, renegocie com a Câmara uma baixa, até 2024. Lá, certamente, até lá nós teremos o recurso, o montante, para quer seja construir, né, ou comprar um prédio. Alguma vez se falou em comprar esse prédio? Alguma vez se estimou valores desse prédio? Nunca conversamos com o proprietário sobre isso. Se eu te disser que eu nunca pensei, eu vou estar mentindo. Eu já cheguei a pensar em fazer uma proposta, enfim. Por quê? Porque daí não implicaria em mudança, em compra enfim, adaptação de imóvel, que no fim pode sair muito caro, né? Isso. Com relação ao balanço do vereador Marcos da Rosa, aí, vereador, né, mais votado,
seu segundo mandato. Como é que o que o senhor avalia do seu trabalho, do trabalho desenvolvido em prol da comunidade? Então, Alexandre, a gente conciliar o mandato de presidente, né, a gestão da Câmara. Então, como eu sempre digo, são 15 vereadores, partidos diferentes. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui de vereadores. Então, agora, por exemplo, nós estamos mudando a central de telefone aqui, né? E é um fruto do nosso trabalho também, que está mais barato agora, né? Revisão de contratos, sim, nós conseguimos mais barato. Então, eles estão fazendo essa adaptação nos gabinetes e eles colocam um código à disposição dos vereadores, né? Um código ali. Por exemplo, 5050 é o meu código para eu usar o telefone, certo? Isso é questão de gestão, é segurança, isso no final do mês, se tiver ali uma ligação, tem aqui uma ligação que custou R$50, que ligação é essa? Para onde? Quem fez? Vamos lá rastrear, foi com o código do Alexandre, então o Alexandre é o responsável. Sem dúvida. Aí no grupo de vereadores teve um que, é lógico que eu vou preservar aqui, né? Mas só para dizer assim como é difícil, um áudio. Porque essa burocracia, que dificuldade, cada vez tornando mais difícil o serviço. Eu falo, não é isso, é questão de gestão. O dinheiro que é pago à conta é o dinheiro do povo, então tem que ter controle. É bom para o vereador e é bom para a administração pública, né? Enfim. Então, não é fácil tomar as decisões. Vamos cortar a verba de gabinete, será que é todo mundo que concorda? Vamos reduzir a qualidade do veículo, tomar um veículo mais... Eu ando com um Gol 2011. Por que aqui na Câmara eu tenho que andar com um carro que custa R$100 mil, sabe? Né? Então, são essas coisas, mas não são todos que concordam. Então, conciliar a presidência da Câmara com o mandato de vereador não é fácil. Mas eu fico feliz que eu consegui manter o contato. Eu não fui um vereador, embora estivesse, né, nesse período como presidente, só de gabinete. Eu andei bastante nos bairros, apresentei vários projetos de leis, apresentei várias indicações, vários requerimentos. Continuei com esse debate aberto com a população, articulando com o executivo. E é interessante, deixa eu te contar uma curiosidade. Ontem a minha assessora, ela mandou um print de um Facebook de uma pessoa que mandou o seguinte. Ela falou, olha, eu estou indignada com o que acontece aqui na minha rua, qualquer chuva enche, estou indignada com o Marcos da Rosa, me marcou lá. Aí eu pensei, puxa vida, mas por que isso? Assim, eu já chamei aqui em box, já estou conversando com ela. É porque ela vê no vereador a possível solução daquele problema, e ela já sofre há bastante tempo mesmo com aquilo. Daí a minha assessora pegou e mandou para ela uma foto do requerimento que eu já tinha feito e de outras ações ali na região, né? E explicou para ela, olha, infelizmente, só se o vereador pegar uma pá, uma enxada e ir aí resolver, porque não é o papel dele executar, ele solicita, quem executa é o executivo. Seria a mesma coisa, né, Alexandre, de querer culpar o vereador ou o prefeito porque o juiz não julga uma situação, né? Na verdade, é o poder legislativo, é o poder executivo, né? E o executivo, o judiciário e o legislativo. Então o legislativo, nós fazemos as leis e nós articulamos com o executivo, óbvio, nós exigimos, nós cobramos, conversamos, dialogamos, mas se não houver, por exemplo, o recurso para aquele fim, se não tiver a disponibilidade para aquele momento, o que eu posso fazer? Sabe, Alexandre? Então, aí depois a pessoa foi lá e ela refez o post e agradecendo a equipe. Infelizmente as pessoas não conhecem muito o que faz cada função e tal. Mas eu fiquei feliz, estou contando como curiosidade, porque a pessoa deu a mão à palmatória e foi lá e corrigiu, né? Ela viu que estava sendo injusta. Mal. Menos mal. Deixa eu ler duas perguntas para encerrar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa turbulenta eleição da mesa diretora. Eu sei que o senhor ficou incomodado, o senhor estava como prefeito interino, é um cargo que devia honrar qualquer um na Câmara, e os seus colegas chamaram a votação na sua ausência. Eu sei que o senhor ficou bastante incomodado, eu imagino, com todo direito. Como é que o senhor avalia, inclusive, esse processo acabou? O senhor tinha talvez uma expectativa que pudesse ainda estar ocupando talvez uma vaga na mesa diretora, não se confirmou? Fala um pouquinho sobre essa turbulenta eleição. Sim. Primeiro, Alexandre, de coração, olho no olho, deixar bem claro uma coisa. Eu respeito todos os vereadores aqui. Eu respeito. Tu concordas com todas as ações de todos? Claro que não. Mas eles estão aqui legitimados pelo voto popular. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, mas aquele está em tal condição, aquele... Ele está aqui, está exercendo o mandato, que a justiça faça a sua parte, quando é um caso que envolve a justiça.
mas todos eles têm o direito, inclusive, de desejar ser presidente da Câmara ou de estar na mesa diretora. Como eu disse, eu estive desde o início que aqui cheguei na mesa diretora. Então, eu gostaria de continuar, é óbvio, assim como os outros vereadores também. E isso passa por uma articulação, por diálogo, por conversa. Não é o executivo que determina isso, mas o executivo pode dialogar, pode. Eu não tenho dúvida de que a minha saída daqui para assumir a prefeitura como prefeito em exercício me prejudicou nesse aspecto de diálogo, de formação da mesa diretora. Não tenho dúvida nenhuma. Talvez se eu estivesse aqui desde o início, seria bem diferente. Talvez eu estivesse na mesa e por aí vai. Mas agora o que eu tenho que fazer é apoiar os demais e cobrar e sugerir para que a gestão seja ainda melhor, né? Em todos os aspectos, né? Principalmente dando condição de trabalho para o vereador, recebendo a comunidade, mantendo um diálogo aberto com vocês da imprensa, com as entidades de classe, com associações de moradores e por aí vai. Do ponto de vista pessoal, óbvio que eu fiquei um pouco chateado porque eu gostaria, desde o início, como eu te disse, ter participado do processo. Mas nada de extraordinário que não possa ser superado. É algo normal, digamos assim. Faz parte da vida política. Entendo, então. Para encerrar, o futuro do vereador Marcos da Rosa, o senhor pleiteou uma disputa na última eleição, não deu, aliás, essa eleição foi bastante atípica para todo mundo. Onde é que o vereador Marcos da Rosa, porque se via que se falava muito, se o vereador for eleito agora, ele começa também a abrir uma boa frente para uma eventual vaga na prefeitura, para uma disputa e tal. Como é que o senhor se vê daqui a 2 anos? Primeiro que eu dizia já para as pessoas, né, e nada contra quem faz diferente, mas eu já tinha falado e falava para todas as pessoas com quem eu conversava, que se eu fosse eleito deputado federal, eu iria cumprir os 4 anos. Vai concorrer a algum outro cargo? Lá para frente, eu ia cumprir, porque é um desejo que eu tenho, viu, Alexandre, de participar dos grandes debates lá em Brasília, de lutar para trazer mais recursos aqui para a nossa região. Acho que foi uma eleição, apesar dessa singularidade, dessa eleição, foi muito diferente, muito atípica, como você mesmo vê isso, percebe isso, constata isso, mas eu tive quase 15 mil votos aqui em Blumenau. Se você analisar, sem citar nomes, eu fiquei à frente de muitas pessoas que comumente recebiam muitos votos aqui na cidade, né? Então, foram quase 15 mil votos, concorrendo com pessoas no meu segmento. Eu não era o candidato oficial do meu segmento. Enfim, tive uma votação expressiva com pouco recurso. Então, foi muito importante eu ter participado. E também, Alexandre, apesar de eu ter decidido ser candidato 2 meses antes da campanha propriamente dita, né? E as pessoas, você sabe que elas começam já com 4 anos de antecedência a percorrer o estado e a focar na campanha para deputado, quer seja estadual ou federal. Então, o futuro, tudo na política é muito dinâmico e cíclico, tudo muda muito rápido. Então, o cenário lá na frente pode indicar que eu sou do Democratas, o único partido que eu fui filiado até hoje, Democratas. Então, pode ser que lá na frente o Democratas, se eu estiver ainda nesse partido, porque tudo muda, tem intenção de mudar. Não é isso. Mas as coisas mudam muito rapidamente. Será que vai existir o Democratas? Não vai haver uma fusão? Será que não vai ter fusão e por aí vai? O partido, olha, acho que é melhor o Marcos ser candidato a vereador. Acho que é melhor o Democratas vai ter candidato a prefeito. Quem vai ser o candidato Democratas? Vai ser o Marcos da Rosa? Não, ou vai ser o João Paulo Carnubim, que hoje está no nosso partido? Ou vai ser o Marcelo Churub, que é do nosso partido? Nós temos muitos bons nomes aqui na nossa cidade que podem entrar no páreo, né? Ou pode ser candidato, o DEM vai indicar o vice-prefeito, não é verdade? Então, meu nome está à disposição. O que eu tenho que fazer, Alexandre, é estar pronto. É isso eu estou fazendo, me aperfeiçoando, né, cada vez mais. E se a população lá na frente, e se o partido, né, se nós concordarmos, olharmos na mesma direção, quem sabe a gente possa concorrer para um outro cargo que não seja o de vereador. Maravilha. Presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, vereador Marcos da Rosa, Democratas, obrigado pela entrevista, obrigado pela deferência de sempre com o Informe Blumenau. O senhor sempre procurou sempre nos atender e sempre teve um diálogo franco, mesmo quando as críticas foram um pouco mais pesadas. Alexandre, eu que agradeço, né, essa tua disposição de informar a população, criticar quando tem que criticar,
elogiar quando tem que elogiar e, acima de tudo, né, o que nós falamos aqui, esclarecer, ajudar a esclarecer a população, porque muita coisa a população ela desconhece, ela não participa, muitas vezes não tem tempo. As pessoas ou trabalham no primeiro turno, trabalham no segundo turno e já vão direto para a faculdade, pouco leem sobre política, pouco se informam. E aí, muitas vezes acontece alguma coisa, eles dizem assim, ó, tá vendo? Nenhum presta mesmo. E às vezes tem alguém que nem tem nada a ver com o que está acontecendo, um vereador A ou B. Você, Alexandre, hoje é um jornalista, amanhã pode ser um vereador. Aí, não é a minha intenção. Do dia para a noite você não presta mais? Como assim? É isso aí. Não é, Alexandre? Então, esse teu papel também de esclarecer, de informar corretamente a população é muito importante. Eu te parabenizo. Prazer sempre poder conversar contigo. Mais uma vez, obrigado. Posso aproveitar? Claro, para desejar para Opa. todos os teus seguidores aí um Feliz Natal e um próspero ano novo, né? Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Mais uma vez, vereador, obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre com uma entrevista de interesse da nossa comunidade. Até a próxima.